teoria dos ambientes modificantes ou modificáveis. O que seria isso? Porque imagine um atendimento mediado ou na clínica ou mesmo em casa. Você leva mais ou menos, desde a organização, a criança sentar, fazer, buscar o material, aquele rolo todo, 40 minutos. Ok. Nesses 40 minutos de atendimento, você desenvolveu algumas funções cognitivas e algumas operações mentais. Certo? Só que a criança só vai aparecer no teu consultório de novo uma semana depois. Certo? É assim que funciona, se for uma vez por semana. Então, vai aparecer na outra semana. Então, ela vai ficar um tempo gigantesco sem estimulação daquela função cognitiva que foi trabalhada. Aí, a solução é utilizar os ambientes modificantes. O que seria isso? É a mediadora intervir num ambiente no qual a criança participa, que pode ser em casa ou na escola. Não que você tenha que ir lá, mas você vai combinar com a família, orientar a professora das funções cognitivas que você trabalhou e das operações mentais. E vai propor alguma coisa para que essa família faça em casa ou a professora faça na escola, para que, preste bem atenção, durante 4 horas da semana, não é 4 horas todo dia, é pegar essas 4 horas de cada dia da semana, né? Então é espalhado. Então pegar a somatória de 4 horas e distribuir durante a semana minutos nos quais a criança vai ser lembrada, ou melhor, mediada, para ela lembrar daquelas funções cognitivas e operações mentais que usou. Então, isso são ambientes modificantes, certo? Parece simples, mas demanda o tripé, que eu já falei em algumas lives, que é mediadora, família e escola. Se alguém for pensar o que é um ambiente modificante ou modificável, são os ambientes fora do ambiente do consultório, fora do ambiente que você mediou, que vão ser planejados adequadamente para dar uma continuidade no trabalho que a mediadora fez, certo? Então, assim, ó, vamos pegar um tema. De repente, a mediadora está trabalhando a questão da matemática e números, quantidades, a representação gráfica desse número. Beleza, ela tá lá. Então, esse é o exemplo. Você trabalhou durante 40 minutos. E aí você trabalhou a operação mental de identificação, comparação, porque você comparou quantidades, análises, síntese, classificação numérica de quantidade, né, de objetos, de elementos que envolvem aquela quantidade. Beleza, você trabalhou tudo isso, muito bem. A criança pegou, legal, assim, pegou bem. Aí você vai dizer isso para a professora da sala de aula e para a família, para que lá a família consiga utilizar essa fonte desenvolvida na criança em outro ambiente, para qualificar um pouco mais. Então, por exemplo, se a mediadora tá falando de quantidade de números, quando a família for num supermercado, por exemplo, levar a criança, porque lá no supermercado tá cheio de números, é quantidade, é preço. E aí, esses 20 minutos ou 30 minutos ou até 1 hora que a família passa dentro de um supermercado, vai ser 1 hora, o quê? Mediada. Põe a criança, se ela é bem pequena, num carrinho, vai andando e vai discutindo com ela. Que preço é esse? Qual é o número que tem nesse preço? Se ele já sabe, se ele já identificou, se 2 é mais que 1, é menos que 1. Tudo isso você vai perguntar para a criança. E aí você, então, vai estar trabalhando aquela operação mental que foi trabalhada pela mediadora. Identificação, comparar o preço, né? Comparar quantidades, comparar os rótulos, classificar e agrupar, né? Por exemplo, quantas latinhas de ervilha vão levar para casa, quantas latinhas de milho, entendeu? Então, esse é o momento propício de fazer a mediação, de dar continuidade dessa mediação.
Em casa também, por exemplo, na hora de botar a mesa, olha, nós somos 4 pessoas aqui em casa. Quantos garfos vão precisar? Quantas facas vão precisar? Todos comem com garfo e faca? Quem come diferente? Então, eram 3, mas um não come com garfo e faca. Então, nós temos que botar o quê? 2 garfos e faca e uma colher. Então, isso tudo, gente, a casa da criança se torna um ambiente modificante ou modificável, que é aquele ambiente que foi preparado, planejado adequadamente para que naquele momento a mãe ou o pai fizesse algumas perguntas que desencadeasse, entendeu? A experiência que ele teve no consultório com a mediadora. O ambiente modificável, ele exige da criança uma mudança cognitiva. Como é que isso acontece? Vejam bem, quando o estímulo, que é um terminal do neurônio, quando recebe um estímulo, os neurotransmissores vão lá para o botão pré-sináptico e liberam, certo? E liberam neurotransmissores para passar para o outro neurônio, que é o pós-sináptico. Então, aqui no meio acontece a sinapse. E aí, ela faz um caminho. A sinapse permite esse caminho. Se é uma coisa que a criança já sabe fazer, quando vem o estímulo, ela vem e logo em seguida já dá a resposta. Agora, quando você coloca a criança que já sabe fazer aquilo, ela já identificou números, já identificou cores, aí você coloca ela num ambiente diferente que vai exigir um caminho diferente dessa sinapse, pensar alguma coisa diferente, elas vão se irritar e vão percorrer um outro caminho. Então, a gente diz que o ambiente modificante exige da criança uma mudança cognitiva, das rotas cognitivas, uma mudança afetiva, porque ela vai ver que aquilo que ela aprendeu tem tudo quanto é lugar. E foi fácil para ela. E social, porque a partir do momento que ela se sente capaz, ela se sente igual aos outros, também capazes. Se ele exige essa mudança social, afetiva e cognitiva, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser planejado. Então, essa mãe que vai dizer assim, então, hoje eu vou falar pro fulano botar a mesa pra gente jantar. Entendeu? Vou botar, mas então vou fazer aleatoriamente. Não, é necessário que você planeje essa atividade, que a mãe planeje. Então, a mediadora, ela vai atuar e vai orientar essa mãe. O que é essa orientação? Dar para a mãe um roteirinho de perguntas que a mãe pode fazer para essa criança na hora de colocar a mesa, que são aquelas perguntas que vão ativar os neurônios e irritar as sinapses para obter uma resposta de uma experiência que a criança já teve. Então, isso vocês têm que entender. Então, não é qualquer pergunta, é uma pergunta planejada, com uma intencionalidade de provocar uma irritação nas sinapses.